marco inicial da pesquisa, 1942, é a data de inserção das enfermeiras do Exército Brasileiro na FEB. O marco final, 1945, retorno dos pracinhas ao Brasil. Ao centro está a máquina fotográfica, responsável por diversos registros dos momentos históricos vividos. Ela foi presente de pacientes para a enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. À esquerda, o logotipo da FEB. Diziam no Brasil que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. A FEB embarcou e a cobra efetivamente fumou. Este logotipo foi usado nos braços do efetivo total da FEB. 25.334 cidadãos brasileiros. Essa pesquisa foi desenvolvida no Exército Brasileiro. No Comando Militar do Leste, no centro do município do Rio de Janeiro, localizam-se as fontes que me transportaram aos campos do estudo. As fontes primárias foram fotografias emblemáticas das enfermeiras do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, articuladas aos depoimentos orais destas enfermeiras e documentos sobre a sua trajetória. Essa nova modalidade de obtenção de dados na pesquisa histórica abriu-me a possibilidade de criar um método que denominei Método Analítico Fotográfico Oral. As fontes secundárias foram o acervo bibliográfico referente ao assunto. As agentes preferenciais foram 9 oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial, com disposição e condições de saúde para depor. Tive como depoentes informais oficiais militares homens que contextualizaram, apoiaram e enriqueceram o estudo. As imagens comprovam a metodologia que utilizei. Inicialmente, pretendia ater-me à análise das fotografias, porém o depoimento oral suplantou o objetivo inicial, equiparando-se em importância às fotografias apresentadas, imagens congeladas do passado. Ambos passaram a ser as fontes preferenciais do estudo. Optei por filmar as entrevistas das enfermeiras para poder visualizar a linguagem dos seus gestos. Estas filmagens revelaram os não ditos, sorrisos, emoções, choros e o registro atual de suas imagens. As gravações feitas individualmente no estúdio do Comando Militar do Leste foram feitas pelos técnicos do Exército Brasileiro e demoraram, em média, 3 horas e 30 minutos, aproximadamente 90 minutos cada entrevista. Estive pessoalmente com as enfermeiras que entrevistei no Rio de Janeiro antes das gravações no estúdio de filmagem. Procurei interagir previamente com a intenção de criar laços de empatia e confiança. Entrevistei 2 enfermeiras, Roselis Teixeira e Carlota Mello, em Belo Horizonte, na Casa da FEB, seção Minas Gerais. Para a realização dessas entrevistas, primeiro fiz contato telefônico com elas e depois com o Coronel Joel Vieira, presidente da instituição, que disponibilizou as instalações da mesma para que eu pudesse fazer as entrevistas em tempo objetivo e hábil. Entrevistei, por último, a enfermeira Berta Moraes, que mora em São Paulo. Estive com ela naquela cidade para entrevistá-la, mas ela preferiu ter seu depoimento filmado e gravado no Comando Militar do Leste, como as outras enfermeiras. Sobre a busca do texto fotográfico, informo que o acervo da Segunda Guerra Mundial consta de aproximadamente 5.000 fotos e 1.700 slides. Separei inicialmente do acervo as fotos onde apareciam imagens de enfermeiras. Encontrei 282 fotos. Gastei aproximadamente 35 horas fazendo escolhas das fotos viáveis para a pesquisa. Organizei preliminarmente uma classificação cronológica e temática delas, de modo a reuni-las em temas para observação.
Para análise do texto fotográfico, utilizei a metodologia criada por Santos, que consta de identificação, análise técnica de dados, de conteúdo, de expressão e interpretativa. Essa análise fotográfica foi articulada aos depoimentos orais e outras fontes. A coleta de dados começou em novembro de 2001 e terminou em maio de 2002. E resolveram, então, abrir voluntariado com qualquer diploma de enfermagem. Quer dizer, qualquer treinamento de enfermagem seria aceito aqui no Exército. Pode-se observar nesses depoimentos que a participação feminina na Segunda Guerra Mundial veio a valorizar a profissão de enfermagem. Para Bourdieu, o título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica de percepção social, um ser percebido, que é garantido como um direito. Vemos um arranjo fotográfico jornalístico. Observamos alguns exercícios básicos para a vida militar. Subida ao pórtico, transporte braço a braço, corrida, a professora de educação física com as autoridades brasileiras, luta de bastão e exercícios abdominais. E até triagem. Ali nós fomos distribuídas nas diversas enfermarias e até meio-dia, 1 hora no máximo, e vínhamos para as aulas teóricas. Depois dessas aulas, nós íamos para Fortaleza de São João, Escola de Educação Física do Exército, para ginástica, Ordem Unida, natação, e ali fazíamos também não só a ginástica, como também o preparo para a guerra. Eram cordas, pórticos para passar, que aquilo tudo tem as fotografias para analisar. Estão presentes nesta composição 6 enfermeiras. É visível, pela contração muscular aparente nos seus braços, a dificuldade e o esforço demandado no movimento de seus corpos. Esse tipo de exercício visava alcançar destreza para o deslocamento em terrenos acidentados. Fato este passível de acontecer num teatro de operações numa guerra. Rastejar. Arranhava tudo, o cotovelo aqui, não tinha problema. Enfrentávamos qualquer situação, qualquer coisa. Serviu. Me deu resistência, me deu conhecimento das coisas. É uma foto em grupo. Registra o momento formal da apresentação oficial das enfermeiras em continência ao General Mascarenhas, na Itália. O cenário é ao ar livre. Vemos no centro da foto um mobiliário facilmente dobrável, importante dado ergonômico ajustado a um escritório de campanha com a mobilidade que se espera dele. A atenção de todas elas está voltada para o comandante da FEB, de onde emana o poder. O vocabulário mais comum que a gente usa naquele trabalho, né? Aprender ordem unida, sentido descansar, continência. O regime militar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você tem uma formação educacional rígida, você vive muito bem no regime militar, porque as normas militares nada mais são do que as normas de boa educação. Você não entra na casa de ninguém sem pedir licença. E a maneira de pedir a licença é bater na continência. É como o soldado aprende. Então, o respeito à hierarquia militar. De forma que quem teve uma formação básica, familiar, pesada como eu tive, não tem problema de adaptação dentro do Exército. Eu vivi e convivo até hoje muito bem, sem subserviência. A leitura do texto fotográfico
combinada com os relatos, ratificam a incorporação do hábitus militar. A continência significa sinal de respeito, sendo executada individualmente pelo militar ou coletivamente pela tropa. É uma prova de disciplina obrigatória para os superiores hierárquicos, não podendo ser dispensada. Barreira afirma que o discurso militar traz o apelo do amor à pátria e a crença absoluta no valor da corporação, fundamentos da construção do espírito militar. Esclarece que, no campo militar, a disciplina é reforçada pela postura corporal rígida, pelo exercício contínuo de gestos nítidos e sincronizados e pela padronização de normas. Quanto ao cenário, o chão é gramado. À esquerda da enfermeira vê-se um balde de metal. Lúcia Osório, a enfermeira retratada, já falecida, está vestindo o uniforme de verão norte-americano e lavando roupa no capacete militar. Esta foto foi divulgada pela mídia e retrata o cotidiano das enfermeiras no Teatro de Operações na Itália. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas fotografias, quem é a pessoa e nessa foto especificamente que está na sua mão, em que ela está lavando um uniforme, né, de verão, como era esse improviso aí de lavar essa roupinha? Vocês vão achar um pouquinho engraçado. A gente não usava essa lata em nenhuma lata nem bacia. A nossa bacia eterna era o capacete. É grande, não dava para lavar roupa, dava para lavar o pé, dava para lavar o rosto, dava para tudo. Era o capacete. E era então o que nós usávamos, né? Mais que tudo. A dona Santinha, que Deus a tenha, porque ela já morreu há muito tempo, era a esposa do general Dutra. Mas acho que ela mandava mais do que ele, que era ministro da guerra. Que naquele tempo falava ministro da guerra. Então, eu não sei o que elas pensavam que, porque ia para a guerra, não precisava nada para as enfermeiras, não tinha porquê. Nesse bolo estava também Dona Darcy Vargas. Ela era também, era mais ou menos a comandante. Aí, a comandante. Então elas resolveram um uniforme horroroso, um pano de algodão ordinário cor de cinza escuro, um vestidão solto, uns bolsos assim, parecia espantalho de arrozal, e um triângulo daquele mesmo pano para amarrar na cabeça, assim como lavadeira, faxineira, essas coisas, né? Então, era horrível, simplesmente horrível. A primeira vez que eu vesti, eu tinha vontade de morrer. Tão feio que era aquele uniforme. Aí, por sorte, o então coronel Marcos Porto, que era o nosso comandante e que viu o desastre, conversou lá com o Marechal e falaram com o Jean Clark e tal. Então, eles nos deram os uniformes das enfermeiras americanas, uniforme só de trabalho. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, por isso eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. O pai apoiou. E a mamãe se debulhou em lágrimas, né? E tudo ela fez para ver se eu era reprovada, né?
Mas eu passei em tudo, que é a idade, isso tudo, né? Mas quando fui à inspeção de saúde, o médico na policlínica nem me examinou. E só disse assim, reprovada. E eu cheguei em casa e eu fui reprovada, mas ele não me examinou. Meu pai aí se fardou, foi lá para saber, para me levar a médico, para tratamento. Ele disse, não, foi um pedido do gabinete do general Mendes de Moraes. Era o meu tio que era chefe de gabinete. E a mamãe se agarrou com ele. Era o José, general José Porto Carreiro. Voltinhas de Dona Diná, né? Voltinhas. E esse mundo de neve aqui que era um tormento. É difícil acreditar, eu sei. Mas eu dormia com o cabo de vassoura assim do lado daquela caminha, ia caindo a neve, ia caindo a barraca assim até chegar no rosto. Aí a gente dava uma chuçada para a neve cair dos lados e dormia mais um pouco. Então muito, muito, muito penoso, muito difícil. Mas a mocidade é aquela beleza, né? Aguenta tudo, né? Este cotidiano das enfermeiras pode ser visualizado mentalmente ao se imaginar um ser humano vivendo em um país de clima tropical, empreendendo mudança brusca de vida, indo trabalhar em equipe multiprofissional estrangeira, no espaço físico da Itália, em um conflito mundial, submetido a um clima adverso, suportando a neve, chuva, degelo, sem vestimenta adequada. O texto fotográfico tem como cenário o interior de uma aeronave. Estão presentes 10 pessoas. A figura central é a enfermeira do Serviço de Saúde do Transporte Aéreo, Lenalda, segurando o braço de um doente. O de voo, para trabalhar, era esse uniforme aqui. Sabe, tinha doentes desde baixo até 18 andares, 18 padiolas, 20. Então a gente, no avião, tinha adaptação para tudo. E Não ia médico. Não ia o médico, porque ele dava a gente toda a documentação. Responsabilidade imensa, né? E depois disso, os aviões naquela época eram muitas horas de voo. Para atravessar o Atlântico eram 10 horas. Epiléptico. Aí eu sentei depressa no avião, botei a cabeça dele no colo para proteger, né? E deixei. Aí veio um doente e disse, a senhora não fique triste não, porque como esse assim, tem a porção de nós aqui. Para os ex-combatentes, o Grupamento Feminino de Enfermagem e os pesquisadores da Segunda Guerra Mundial, a cobra permanecerá sempre fumando. Aos que naquele momento fizeram esta prece, lutando contra a opressão e dominação, registramos nosso respeito, admiração e reconhecimento.